Pronto, pode começar? Pronto. Ô, gente, ó, Chamada no final, hein, que você sabe. a nossa conversa vai ser um papo rápido para falar sobre as peças que a orquestra vai tocar em seguida. São 4 danças. Esse programa foi montado antes daquela ocupação, daquela paralisação. Então ele ia ser um pouquinho maior, ele ia ser um programa com mais danças de outros compositores, de outros estilos. Ia ter um malambo, que é do compositor argentino, o Quinasteira, ia ter uma ciranda do Villa-Lobos, mas aí a gente teve que interromper por causa da ocupação, e quando voltou agora em janeiro, com um tempo menor de ensaios, e a gente teve que modificar um pouquinho, mas continua a ideia da gente fazer um programa com 4 danças, pelo menos, e são elas, o Pizzicato Polka do Strauss Filho, Strauss Júnior, as danças número 2 e 3, Opus 46, danças eslavas do Antonín Dvorak, compositor tcheco, e o Bolero de Ravel, que todo mundo conhece, com certeza. Ele já deve ter ouvido em algum momento alguma propaganda de carro, automóvel, coisa assim qualquer. Deve ter passado por ele, já conhece. Então nós vamos comentar aqui rapidamente, falando um pouquinho da biografia de cada compositor e falar um pouquinho sobre a estrutura e musicalmente o que acontece. Não dá para ficar perdendo muito tempo, porque não é uma aula de análise. É só para vocês entenderem como é que a coisa acontece em cada uma dessas peças. Algumas delas são menores, são pequenas, são bem curtas, outras são de um tamanho razoável, de 5 a 6 minutos. O bolero tem mais ou menos uns 15 minutos de duração e ela é um pouco mais complexa em termos de duração, mas só para vocês terem essa ideia. Então vamos começar a falar sobre a Pizzicato Polka do Strauss. Primeiro falando um pouquinho sobre a biografia do Johann Strauss Filho, que está na cima da paleta. Esse cara feio para danar que está em cima. Ele é da família, primeiro explicando, a família Strauss, ela tem 2 ramos, que não tem nada a ver um com o outro. A família Strauss de Viena é uma família, a família Strauss da Alemanha é outra família. A família Strauss de Viena foi a família que dominou o século XIX inteiro, praticamente, desde o pai até os filhos e netos. Dominou o cenário da música de salão, da música de dança de salão em Viena, principalmente. E, consequentemente, na Europa inteira, porque eles viajaram o Brasil inteiro, a Europa inteira, inclusive os Estados Unidos, fazendo concertos e tocando bailes, e tocando em festas, enfim. E a família Strauss da Alemanha, o maior figurão delas é o Richard Strauss, que é um compositor de grande performance também, escreveu óperas, escreveu e foi regente da Filarmônica de Viena até 1946. Então são 2, é o mesmo sobrenome, mas não tem nada a ver um com o outro, então são famílias distintas. A gente vai falar sobre a família Strauss da Áustria, de Viena, que é a família que, como eu falei, dominou praticamente o cenário da música de salão do século XIX inteiro. O Strauss Júnior, que é o filho mais velho do Johann Strauss, vamos começar um pouquinho mais cedo. O pai desses caras, ele era um músico bastante conhecido em Viena, desde o começo do século XIX. Ele montou uma orquestra eu falei orquestra, começou. Ele montou uma orquestra de dança, de salão, né? E aí ele teve uma pancada de filhos, 6 filhos. E ele odiava a possibilidade dos filhos serem músicos. Meu pai também odiava a possibilidade de ser músico. Tanto é que eu fiz engenharia. Depois eu entreguei o diploma para ele e falei assim, se vira aí, o diploma é seu. E aí fui fazer música. Mas isso acontece muito no meio musical mesmo. Os pais não querem que os filhos sejam músicos, é preconceito. Então isso é uma história antiga, já acontece desde muito tempo. Então o Johann Strauss não queria de jeito nenhum que os filhos fossem músicos. Então ele abominava a possibilidade. Mas os filhos foram ser músicos, incentivados pela mãe principalmente. Vamos falar sobre isso rapidamente. Então o Strauss filho, que é o segundo, que é chamado de filho,
Ele foi o primeiro grande conhecido pelos gêneros que classificaram a música vienense do século XIX, principalmente a polca e a valsa e principalmente a opereta vienense. Ele nasceu em Viena em 25 de outubro de 1825 e desde criança já foi aquele menino prodígio que tocava e tal, já queria ser músico, e o pai, apesar da forte oposição do pai em não deixar nenhum, não só ele, mas nenhum dos filhos, nem Joseph, nem o outro, o Eduardo, nenhum deles podia ser músico. Ele simplesmente abominava essa ideia. E aí, esse aí é o figurão, é o pai, né? Ele queria que o Johann filho, o Johann II, fosse banqueiro. Assim, o outro que ele queria que ele fosse engenheiro. O outro queria que fosse militar. Então, assim, para cada filho ele já tinha determinado o que seria. E os meninos falaram assim, não quero ser isso não. E a mãe sempre incentivando para que eles estudassem música. E a dona Maria N. Strain, que é a mãe dos meninos do Strauss, eles se separam quando o Johann Strauss, filho segundo, né, tinha 17 anos. Mas aí a mãe, o que acontece? Ela ocupa o espaço de ser a grande incentivadora dos filhos a estudarem música. Então, a partir desse momento, eles começam a deslanchar na carreira de músicos e vão estudar seriamente. Até então, um estudava escondido, outro debaixo da cama, outro quando o pai saía, outro... Então, é um negócio assim meio escondido mesmo. Agora, depois que o pai separou, a mãe tomou essa coisa pública e incentivou os filhos a serem músicos de verdade, né? Em 1844, Strauss II faz o seu primeiro concerto e depois montou a sua própria orquestra. Essa orquestra dele, naturalmente, no mesmo lugar que Viena, uma cidade como Viena, que ainda era uma cidade pequena, naturalmente ela começa a criar uma coisa de competição com a orquestra do pai. Então, assim, o que o pai tocava na orquestra dele não era para ser tocado na orquestra do filho, e vice-versa. Mas os filhos, de certa forma, desobedeciam um pouco essa regra. Eles chegavam, tocavam as músicas que o pai tocava, era uma zona, uma confusão danada, embora o pai ficasse bravo com isso, né? E logo depois desse período em que ele montou a sua própria orquestra, ele precisou de material para essa orquestra poder tocar. Foi quando então ele se aventurou a começar a compor mazurcas e polcas e valsas para que a orquestra pudesse tocar e cumprir com os compromissos dele, né? Nesse mesmo ano, mais ou menos em 1846, ele recebe um título honorífico de Bandmaster, e o pai do 2º Regimento de Cidadãos de Viena, e o pai já tinha o título de primeiro regimento. Então, assim, é uma competição que rola em família e a coisa vai ser, o tempo todo vai ser isso. Em 1849, só para a gente fazer um apanhado cronológico, após a morte do Johann pai, o Johann filho pega as duas orquestras e forma uma orquestra só. E aí os compromissos que o pai já tinha assumido com a orquestra dele, o filho passa a assumir. Então ele amplia o espectro de ação da orquestra dele, usando a orquestra do pai, né? Em 1853, ele fica doente, e aí por um período o irmão mais novo, que é o Joseph, esse rapaz está aí na tela, é o irmão do Johann, ele assume a orquestra por um período. Depois, quando ele volta, ele reassume a orquestra, e a reassume assim com maior vontade mesmo, maior pique. E a coisa mais interessante, um comentário que é importante falar, que ele fala aqui: conquistou o respeito de compositores como Brahms, Wagner e Verdi, por sua imaginação aparentemente limitada para criar e explorar melodias. Vocês vão ver quando a orquestra tocar a polca, o Pizzicato Polka, que é uma peça de 2 minutos de duração. Então, para um cara que escreve uma peça de 2 minutos de duração, que é extremamente limitada na sua forma, tem que ter uma melodia, um primeiro tema, um segundo tema na primeira parte, um primeiro tema, um segundo tema na segunda parte, de 8 compassos de duração, porque ela é ligada pelos passos da dança. Se ele compõe uma polca com 11 compassos de tema, quebra o pé dos caras,
professora guia, dançarina, exímia dançarina, dança frevo, samba e maracatu, muito bem, por sinal, sabe muito bem. Se ela fosse dançar um frevo de compasso com um tema de 5 compassos, vai quebrar o pé. Então, assim, o cara que é um compositor de temas curtos e com essa limitação da forma, ele tem que ser muito bom. Então, isso é uma coisa que chamava a atenção de Brahms, de Wagner e de Verdi, era o tanto que ele era criativo, ele era imaginativo na forma como ele compunha, mesmo com tanta limitação, porque Brahms, a gente sabe, ele extrapolou a forma. Wagner, então, jogou a forma no lixo, montou outras estruturas, né? Então eles ficavam admirados como é que um cara que tinha essa capacidade de ser tão limitado e tão criativo. Então vale a pena botar isso, porque a gente fica pensando que a família Strauss é tipo assim, o Wesley Safadão do pedaço, né? Tipo assim, os caras ganharam dinheiro fazendo aquela música bem popular, mas não é. Nós estamos falando de um baita compositor, não estou falando de Wesley Safadão, não. Estou falando de um cara que é um baita que fazia temas fantásticos. E vocês vão ver, porque o Pizzicato Polka é isso, são 4 temas em 2 minutos. Ó, pensa bem, é uma coisa realmente fantástica, tem que ser um baita compositor, né? Ele casou em 62 com essa Henriette Terfer, que era uma atriz que foi realmente a grande gerente da vida dele e a grande inspiradora. Foi a figura que deu para ele motivo para ele escrever muito, e chamou o Strauss para a opereta. E a Sociedade de Viena já estava um pouco cansada do Joachim Offenbach, que era o grande compositor de operetas que tinha na área. Já estava de saco cheio das operetas, estava repetitivo. Então, quando ele chegou, ele falou: opa, chegou um assunto novo, chegou uma coisa nova para a gente lidar. Então, ela foi realmente uma grande fonte de inspiração. Então, tem essa foto aí do Strauss com a esposa, né? Uma foto assim, bastante clássica, digamos assim. E duas das grandes operetas que o Strauss compôs, uma das primeiras foi em 1871, que essa aí é a Indigo und die 40 Rauber, que quer dizer, isso tudo quer dizer ali lá os 40 ladrões. Então eu botei ali lá os 40 ladrões só para poder ilustrar, quer dizer, uma coisa bastante atual, né? Tipo assim, nós estamos passando por um momento Indigo und die Rauber, vamos dizer assim, nós estamos exatamente nesse momento, que é um palavrão, né, que é o que está acontecendo no Brasil, mais ou menos. E o Fledermaus, o morcego, eu botei um Batman lá para poder ilustrar, que é uma opereta. Eu tentei achar mesmo a figura do Batman, não deu tempo, mas foi um grande sucesso. Ela é encenada até hoje. Você vai em Viena, você vai na temporada de ópera de Viena, à tarde você assiste o Morcego com facilidade, os teatros de ópera de Viena. Até hoje eles são encenados. Em 1872 o sucesso dele era tão grande que ele foi para a América. Fez um grande sucesso em Boston, Nova York. E depois, na década de 70, apesar de muito sucesso, foi também muito sofrimento. Ele perde a mãe, perde o irmão Josef, que era o grande parceiro dele, e perde mais tarde a esposa, que era a fonte de inspiração. Depois ele casou de novo com uma figura que não durou muito tempo, depois ele namorou uma outra que não durou muito tempo, depois ele casou com essa Adele Deutsch. Era um casador, era um danado, né? Esse povo vai namorando um, namorando outro. Que foi a que trouxe novamente para ele essa coisa da inspiração, ele virar novamente um compositor de temas rápidos e inspiradores. E mesmo nos últimos anos de vida ele estava musicalmente, eu fiz questão de colocar musicalmente ativo, não sei o resto, como é que ele estava, se ele estava ativo em tudo, mas musicalmente ele estava. Recém-casado, essas coisas todas. Ele trabalhava naquela época, ele morreu num balé que é encomendado, que é o balé de Cinderela. Ele tem uma doença respiratória que vira uma pneumonia, ele morre em 1899. A Pizzicato Polka, que nós vamos tocar daqui a pouco para vocês, ela foi composta com esse irmão mais novo, que era o parceiro dele nas orquestras, com quem ele dividia a orquestra.
E eles foram para uma viagem na Rússia, porque esses caras ficavam em Viena, mas assim, eles viajavam à Itália, iam para a França, tocavam na Rússia, daqui a pouco pegavam um trem e iam para e vinham viajando, era como um circo, não parava em lugar nenhum, entendeu? Era uma coisa intensa, e ganhou, claro, muito dinheiro. Ficou, de certa forma, uma vida bastante confortável para o final do século XIX. E então, quando ele estava indo para a Rússia, ainda no trem, eles compõem essa pizzicato polka, que é uma obra escrita para cordas, somente cordas, glockenspiel e o tamborini, que é o nosso famoso. Eu vou pedir para o Saúl está sentado, aí está pensando que ele vai tocar. Então toca o glockenspiel, o pessoal vê o que é o glockenspiel, só que é esse instrumentinho aí, todo parecendo um sininho. Eu pedi para ele, agora toca o tamborim. O pessoal pensa que o tamborim é o tamborim de orquestra. Não. Esse é o nosso tamborim de orquestra. É o nosso pandeiro, entre aspas, é o tamborim de orquestra. Então, ele escreveu a pizzicato para cordas, glockenspiel no trio, e depois na segunda parte do trio entra o tamborim. Obrigado, Saúl. Palmas para o Saúl. É uma forma simples, nós temos uma forma ternária, aqueles que já estudaram análise sabem o que eu estou falando, a forma A, B, A. Então nós temos 2 temas na parte A, 2 temas na parte B, e volta no A e vai para uma corda, pronto. A peça é simples, tá? E toda tocada em pizzicato, que é com a ponta dos dedos, né? Ela não usa arco. As cordas, todas as cordas, contrabaixo, violoncelo, viola, os 2 violinos, primeiro e segundo, tocam a peça inteira com o dedo. O glockenspiel não, tem que tocar com a baqueta, né? Não dá certo. Nem o pandeiro também pode ser com a mão, mas enfim. Mas as cordas o tempo todo com pizzicato. Né? E nesse 2 minutos de música, que a gente parece que é uma bobagem, ele explora exatamente a quantidade de contrastes, a maior quantidade de contrastes possível. Não só de dinâmica, forte piano, mas também de andamento. Então, ele acelera, ele puxa para trás, ele corre, e de movimento de contorno melódico. Eles fazem escalas descendentes, faz escalas ascendentes, faz acordes. Então ele trabalha em uma peça, um ABA, teoricamente simples, né, com 4 temas. Ele explora um monte de coisa e as pessoas têm que estar atentas, porque senão isso não passa desapercebido. E é o que a gente vai tentar mostrar quando a gente for tocar a peça para vocês hoje, tá? Bom, então falamos da primeira peça, que é a polka do Strauss. A segunda peça que nós vamos tocar é 2 movimentos da suíte de 8 danças do Antonín Dvořák, que é um compositor tcheco, talvez um dos mais ilustres compositores tchecos do final do século XIX, começo do século XX. Possui uma música atraente, vigorosa, com claros contornos melódicos e contornos formais, bem definidos, melodias inesquecíveis, fáceis de cantar. É um melodista bastante inspirado, e uma orquestração exuberante. Ele usa, aqui vocês vão ver, a gente sai de uma estrutura que só tem cordas, glockenspiel e tamborini, para partir para uma orquestra com trompas, trompetes, trombones, piccolo, flauta, oboés, clarinetas, fagotes e a percussão maior, tímpano, triângulo e bombo. Então a orquestração sai de uma textura bem assim e passa para uma textura muito maior da segunda peça, que é uma coisa que o Dvořák trabalha o tempo todo. Uma das peças mais famosas que ele escreve é a Sinfonia número 9, chamada Sinfonia Novo Mundo. Quando ele vai para Nova York, ser diretor do conservatório em Nova York, ele tenta fazer uma homenagem ao fato de ele estar na América e compõe uma sinfonia em que ele mistura temas indígenas norte-americanos com temas negros, afrodescendentes, afro-americanos e temas europeus, e faz uma sinfonia com esse novo sabor. E ela então é apelidada de Sinfonia Novo Mundo, porque quando a estreia dela acontece, porque claramente
ele demonstra essa habilidade de escrever vários idiomas, né? Desde cedo ele já escrevia com muita facilidade para música de câmara. Os quartetos de cordas do Dvorak são famosos, conhecidíssimos e muito tocados no mundo inteiro. O quinteto americano e o trio Dunk, que é também uma peça rara que é feita para violino, violoncelo e piano, uma obra muito bonita e de difícil execução. Ele é considerado um dos maiores compositores europeus no final do século XIX, visto por muitos como o herdeiro de Brahms. Brahms, por sua vez, era visto por muitos como herdeiro de Beethoven. Então, essa herança vai passando de compositor a compositor, né? Isso é uma coisa muito interessante. Na música erudita rola muito essa hierarquia genealógica. Então, assim, eu lembro que quando eu fazia regência com Eliezer de Carvalho, ele brincava, né? Que ele tinha sido aluno de Beethoven. Eu disse, como, maestro? Não, porque eu estudei com o Sergei Koussevitzky, estudou com não sei quem, ele foi aluno de Beethoven. Então ele falava que ele era aluno de Beethoven. E aí acreditava nisso. Vamos deixar pra lá, porque isso aí a gente não discutiu muito não. Mas esse desenho genealógico é muito comum na música erudita. Então, Brahms ele era considerado realmente um herdeiro musical de Brahms. E Brahms foi um grande incentivador dele. O pai dele era açougueiro, taberneiro, o cara fazia o bife, já vendia na taberna e tocava cítara nas horas vagas. Era um tocador de cítara. E apesar disso, incentivou muito o filho a ser músico. Apesar de ele ter uma formação não tão assim musical dentro de casa, era uma coisa mais informal, o pai o incentivou. Ele foi logo para o Conservatório de Praga estudar órgão e virou um excelente pianista. Para pagar os estudos, tocava nos cabarés de Praga, nos cafés. Bota café para não sujar a barra do sujeito, mas na verdade ele tocava em qualquer lugar que aparecesse, café, cabaré, o que fosse. E tocava também nas igrejas, era o santo e o demônio, né, no meu tocando, para poder sobreviver e fazer aquilo que eles queriam. Essa história não é nova, não é velha não, isso é de muito tempo, músico sobreviver tocando em qualquer lugar, né? É isso mesmo. Por volta da década de 1870, ele ganhou um subsídio do governo tcheco para poder incentivá-lo como compositor, né? Uma coisa que, infelizmente, são poucos países que hoje em dia têm. O próprio Brahms ofereceu ele um contrato com a sua editora, que era essa editora chamada Enzimrock, que era o Nicholas Zinrock, que era o editor do Brahms. Ele, em sociedade com ele, tinha essa editora e falou assim: você vai publicar comigo. Então ele foi um cara muito ajudado e ganhou fama internacional com as sinfonias número 7, número 8 e número 9, que é a Sinfonia do Novo Mundo. No final da vida voltou-se para a ópera. Rosalba, uma ópera belíssima de melodias inesquecíveis, que quem tiver um tempo de apreciar a ópera, puder procurar no YouTube, tem as áreas de Rosalba, são muito bonitas, são lindas, as aberturas são muito bonitas, intermédios lindos, muito melódicos, e ele mistura um pouco uma influência wagneriana com a questão folclórica do país dele, da música tcheca, que é muito presente na música dele. Tornou-se professor da Universidade de Praga e foi com certeza um dos caras que mais influenciou a música na Europa no século XIX, principalmente no final do século XIX. As danças eslavas, que é um sétimo, uma suíte de 8 movimentos, e que ele mesmo escreveu, entre aspas, para preservar, traduzir em música o espírito de um povo distinto em suas melodias nacionais e canções folclóricas. Esse texto é do próprio Dvorak. Ele escreve isso na capa da partitura que ele editou com a suíte. Foi encomendada pelo editor do Brahms, porque ele queria pegar uma carona no sucesso das danças húngaras, que Brahms escreveu um pouco antes, e aí ele queria pegar a ideia das danças eslavas. A dança número 2 é um estudo de contrastes. Nós começamos com uma melodia bem ucraniana, bem cigana, inclusive
na escala menor cigana, com a sétima aumentada, a sétima maior, né? Mi menor com a sétima maior, que é a escala cigana. Começa com ela e depois passa para uma melodia maior, e nessa parte em que a melodia está em Mi menor é bem lenta, bem cantável. Depois então passa por um momento mais festivo, que é como se grupo de bailarinos e acrobatas estão entrando na cidade, né? O exemplo que ele dá é o exemplo que eu dei para a orquestra. De repente começa, no meio daquela coisa meio melancólica, começa uma festa, e esses movimentos se intercalam. Ele vai no lento, vai no rápido, volta no lento com a variação, vai no rápido de novo e faz essa comunicação. O que faz da obra, do movimento em si, perdeu um pouco da característica cigana de Mi menor, triste, o que será que quiser falar, ou melancólico, mas dá para ele um aspecto um pouco mais real, né? Quando ele mistura essas duas características, né? Então essa é a principal característica da dança número 2. A dança número 3, em Lá bemol maior, tem uma característica, aliás, todas as danças dessa suíte, é importante dizer que elas não foram escritas baseadas em algum tema folclórico, não. São lembranças folclóricas, mas elas são todas originais, todas melodias escritas pelo próprio Dvorak. Ao contrário das danças húngaras de Brahms, que ele coletou temas folclóricos e rearranjou para a sua suíte. Aqui não. Aqui o Dvorak escreveu mesmo, cada nota é escrita por ele. Elas são originais em todo o tempo, a não ser a lembrança de ter uma coisa mais ucraniana, mais cigana, enfim. Mas isso é a parte cultural que o cara carrega com ele, obviamente, né? A dança número 3 é uma polca, com todos os sabores da música folclórica tcheca e boêmia, mas com música original. O tema principal tem um espírito despreocupado em sua marcha alegre e sem pressa. O segundo tema é mais festivo e alegremente barulhento. Esses dois temas, como na primeira, no número 2, também eles vão se intercalando. Só que aqui, nessa número 3, ela termina um pouco mais vibrante, mais barulhenta mesmo, tá? Então essas são as características da dança número 3. Por fim, a gente vai fazer o Bolero de Ravel, como eu falei, é uma peça, talvez a peça francesa mais executada no mundo, seja o Bolero de Ravel. E o Ravel é um dos caras mais influentes do século XX, um compositor bastante famoso, e frequentemente ele é ligado a Debussy. Realmente, na bibliografia e nos estudos que a gente faz sobre Claude Debussy e Ravel, o Debussy, se ele tinha alguém que ele influenciou, foi o Ravel. Ravel pegou bastante da influência do Debussy, o gosto pela escala pentatônica, o gosto pela música balinese, e essa coisa que o Debussy fazia muito bem, ele explora muito também. Só que, em um determinado momento, ele adquire uma característica própria, ele vai para os seus próprios meios e baseado na paixão que ele tinha por diferentes estilos. Ele é apaixonado por Mozart, por Bach, por Chopin, pelas tradições folclóricas espanholas, que influência da mãe dele, né, que era basca, e pelo jazz, pelo blues norte-americano. Importante falar isso na música de Ravel, é muito presente. A elegância e a maneira meticulosa e bem acabada de suas composições são notáveis. E assim, uma coisa que é muito interessante é o destaque que a gente dá para ele, é a maneira como ele trabalha a orquestração. Bolero de Ravel, no meu ponto de vista, como músico, como maestro, é uma aula de orquestração. À medida que os instrumentos vão entrando e vão superpondo, a gente vai ouvindo como é que a mesma melodia, a mesma estrutura melódica ganha um espaço dentro da composição pela própria orquestração, tá? O pai de Ravel era inventor e engenheiro suíço, provavelmente dele
vem a fonte de inspiração de um compromisso com a precisão e um bom acabamento. Era um sujeito sério nessa questão do acabamento, da coisa ser bem feita. Então essa influência certamente ficou gravada no consciente de Maurice Ravel. E a mãe, que era de origem basca, também influenciou no fascínio que o compositor tinha pela música espanhola, de um modo geral, né? Ele foi aluno de Gabriel Fauré, estudou no Conservatório de Paris. O Conservatório de Paris, no final do século XIX, no começo até metade do século XX, é a grande instituição europeia de ensino de música, principalmente na área de composição. Inclusive, vários compositores brasileiros vão para Paris estudar lá. Villa-Lobos passa por lá, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone, todos têm uma passagem de uma forma ou de outra pelo Conservatório de Paris. Lili Boulanger e Nádia Boulanger são duas professoras de composição que fizeram praticamente todo o século XX, montaram uma influência no estilo de composição dentro do Conservatório de Paris. A grande decepção de Ravel foi ele nunca ter ganho o Prix de Rome. O Prix de Rome era um prêmio que tinha no século XIX para os compositores. Eles se inscreviam com uma determinada composição, um júri analisava a composição e o sujeito ganhava, era o grande compositor daquele ano, porque ganhava o Prix de Rome. Era assim, um título, tipo assim, o cara ficou famoso depois que ele ganhava o Prix de Rome. E por algumas tentativas, Ravel tentou se inscrever, mas nunca foi contemplado com nenhum prêmio. E essa foi uma grande frustração que ele teve. Mas alguns comentaristas e alguns musicólogos atribuem o fato de ele não ter ganho o Prix de Rome exatamente por uma briga que ele tinha entre o conservadorismo do conservatório, por isso que o nome chama conservatório, né? Conservadorismo do conservatório, com as suas próprias ideias libertárias e independentes em relação à música. Por exemplo, o fato de ele seguir a tradição francesa de Debussy, que ia buscar inspiração lá na Ásia, lá em Bali, ou na música japonesa, ou a independência wagneriana e os compositores russos, que, como Stravinsky, por exemplo, foi um dos caras que influenciou muito o trabalho de Ravel. Num dado momento, Debussy e Ravel eram muito próximos. Num dado momento, Ravel começa a fazer muito sucesso e Debussy também, os dois entram em choque por ciúmes. Aí eles criam uma inimizade não declarada, mas um afastamento natural pela posição dos dois. E Ravel então estabelece uma ligação com Igor Stravinsky, que estava chegando em Paris para trabalhar com Diaghilev, Sergei Diaghilev, como compositor dos grandes balés, como Pássaro de Fogo e outros tantos. E o próprio Stravinsky indica Ravel como compositor dos balés russos de Diaghilev. Então, esse sujeito que está aí Daphne Chloé, por exemplo, é uma grande peça que ele escreve para o balé de Diaghilev. Ele escreve a valsa também para Diaghilev, mas Diaghilev não aceita a valsa como composição, embora a valsa do lado do bolero seja uma das grandes peças sinfônicas que o Ravel tem, junto com o bolero, né? Uma coisa interessante na biografia dele é que na Primeira Grande Guerra Mundial, ele foi motorista de ambulância. O cara no sufoco virou motorista de ambulância. E mais ou menos em 1917, no final da Primeira Guerra Mundial, a mãe dele falece e a produção dele cai porque ele passa por essas dificuldades todas, né? Em 1925 ele estreia uma outra ópera chamada Les Enfants de Sauterlege, em parceria com a escritora Sidonie Gabrielle Colette, que era uma grande revolucionária em termos de poesia. A mulher que as fotos dela na internet são maravilhosas. E, então, assim, é uma pessoa que é realmente importante dentro do contexto da poesia francesa do início do século XX. Falando um pouco sobre o bolero em si, também
dentro da influência de Ravel, o jazz e o blues norte-americano, gêneros musicais cada vez mais intrigantes para o compositor. Em 1928 ele vai para os Estados Unidos, conhece o George Gershwin, compositor de Bog and Bass e de outras peças famosas, e estabelece uma ligação muito próxima com ele. E aí esse contato com a música norte-americana amplia um pouco esse conceito e esse interesse que Ravel tinha por esses gêneros. E ele traduz isso quando ele compõe, por exemplo, a sonata para violino e piano número 2, o concerto para piano em sol, onde tem elementos de blues e jazz estão dentro dessas duas composições de uma forma muito clara. Estranhamente, Ravel na juventude foi rejeitado por alguns elementos do meio musical francês por ser considerado um modernista. E no final da vida dele ele sofre o mesmo preconceito. O compositor Erik Satie, por exemplo, que era um revolucionário para a época dele, e os membros do grupo Lessie, que é considerado Ravel já como antiquado para eles. Então, assim, como é que as coisas, o processo de evolução no início do século XX vai rápido demais. Uma lesão sofrida no acidente automobilístico causou um declínio físico que resultou em perda de memória e a capacidade de se comunicar. Ele morre em 37. Esse ano, o mundo musical comemora 80 anos da morte de Ravel. Então, em vários lugares do mundo estão sendo executadas obras de Ravel, porque nós estamos celebrando esse ano dele. Deixou uma obra rica, que inclui praticamente todos os gêneros musicais. E ele é muito lembrado, às vezes, como um arranjador. Por exemplo, os quadros de uma exposição do Mussorgsky, Modesto Mussorgsky, que era uma peça original, uma suíte, originalmente escrita para piano, ele orquestrou, escreveu várias orquestrações de obras de piano, de compositores que ele conhecia, até como exercício de orquestração, porque era o grande barato dele. A coisa que ele gostava de fazer era escrever, combinar os timbres dos instrumentos e como é que eles podiam se comportar. O bolero é um exemplo disso, dessa habilidade de orquestração. É uma dança espanhola monotemática, com um tema dividido em duas partes, né, e que é repetido por praticamente todos os instrumentos da orquestra. E na época que ele foi executado, os músicos começaram a criticar porque era uma insistência muito grande, repetia demais, era uma coisa super cansativa. Mas era uma coisa proposital, obviamente, né? Como eu falei, o Bolero de Ravel é uma obra de compositor francês, talvez das mais executadas hoje em dia, e é famoso em 3 aspectos. Por historiadores e musicólogos, que o crescendo mais longo e sustentável de toda e qualquer obra do repertório orquestral. Pelos colecionadores de anedotas, o próprio Ravel falava que era uma obra para orquestra sem música. O próprio Ravel chamava o bolero disso. E é famoso para os músicos e amantes da música como um dos mais bem escritos 15 minutos de música que a gente tem na música orquestral. Foi uma encomenda da Ida Rubinstein, que é essa bailarina que está aí, em 1928, que ela queria uma peça que tivesse um caráter espanhol. Se uma russa, com um olhar desse, me pedisse um bolero, eu escrevia bolero, valsa, frevo, qualquer coisa. Olha o olho dessa mulher, credo, meu Deus do céu, enfim. A intenção inicial dele era escrever uma variação em cima da obra do Isaac Albeniz, que é um compositor espanhol. Mas ele não conseguiu os direitos do Albeniz, nem a autorização para escrever essa variação. Então ele teve que fazer uma coisa inédita, uma obra original, mais uma vez, para poder satisfazer a encomenda da Ida Rubinstein. Obviamente que ele nunca pensava que essa obra fosse o sucesso que foi. E foi, obviamente. Tanto é que depois ele fez uma versão para piano a 4 mãos, para continuar, perpetuar. Assim como Karl Orff fez uma versão de Carmina Burana para piano, 2 pianos de percussão, ele também fez uma versão para 2 pianos do Bolero de Ravel, que é para ter mais possibilidade de sucesso, vender mais partituras. A estreia do balé foi na Ópera de Paris, em 22 de novembro de 1928, e foi muito bem recebida pelo público. O bolero é
aparentemente simples, uma peça simples. Começa com um ostinato na percussão, um ritmo cadenciado, e por cima desse ritmo a melodia que tem duas partes, uma parte A e uma parte B, se superpõe por vários instrumentos, praticamente todos os instrumentos da orquestra. Pra vocês terem uma ideia, eu até fiz uma lista aqui. Começa com a caixa, depois passa para a flauta, apresenta a melodia pela primeira vez, depois a clarineta, depois o fagote, depois a clarineta em mi bemol repete, o corno inglês toca, o trompete junto com a flauta, o saxo tenor, o saxo soprano, os pícolos com a trompa, aí começa um preenchimento da harmonia e a modulação para Mi maior, em que o pícolo começa a fazer um bate de frente com a trompa, quase que no intervalo de sétima o tempo todo. Os oboés com corno inglês e clarineta, depois o trombone, a harpa já está fazendo a harmonia junto com os violinos, depois os violinos fazem o tema, os segundos violinos fazem o tema, e aí violas e violoncelo e por último a orquestra inteira. Então é realmente um crescendo que vai desde a caixa até o tutti da orquestra no final, se a gente for analisar dessa forma. Aí eu coloquei um negócio aqui, esta modulação, quer dizer, essa coisa que vai para Dó, vai para Mi, cria uma estabilidade e volta para Dó, né? Cria uma certa estabilidade na volta para a tonalidade Dó maior, e os glissanos do trombone abrem um caminho para um encerramento de arrepiar os cabelos. É bonito, né? Arrepiar os cabelos é bom demais. Então, assim, essa era a ideia do Ravel, de realmente criar um ambiente de grande expectativa no final, tá? Então, essa é um pouco da descrição das obras que nós vamos fazer. Esse é o último concerto da orquestra nesse ano de 2016. Mas de quando nós estamos em 2016? Vamos começar no 2017, em 8 de agosto, já com outra programação. Vamos estar no Viva Música em 2 momentos no primeiro semestre. Então, queria agradecer a vocês pela atenção e convidar vocês para ficarem para assistir a orquestra, que está bem bacaninha, os meninos estão tocando bonito. Foi uma preparação muito legal. Eu queria só fazer esse parênteses, que quando começou a ter essa coisa de fazer essa coisa enjoada dessa reposição, eu falo assim mesmo que eu acho mesmo. E eu achava que não fosse dar certo, porque eu achava, em janeiro, o molecada tá querendo ir pra praia, mas não, deu super certo. Os meninos vieram com o maior pique de montar o repertório, de estudar. Chegava aqui de manhã, os meninos estavam tocando solos aí, cada um num canto, uma confusão danada. Eu acho que isso aqui é bacana, que isso foi muito prazeroso. E eu espero que vocês possam receber o prazer de estarem tocando para vocês hoje da mesma forma. Ok? Muito obrigado e vamos ao concerto.